Disseram que eu jamais poderia ser mãe, que meu corpo me traía, que eu deveria desistir desse sonho. 3 anos de tentativas, lágrimas e portas fechadas. Até que numa viagem para curar minha dor, o destino colocou no meu caminho uma bebê que precisava de mim tanto quanto eu precisava dela. O que aconteceu depois disso mudou minha vida para sempre. Mas antes de eu te contar essa história incrível, me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora? E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho de inscrever e ativa o sininho. Porque eu tenho certeza que você vai querer acompanhar até o final como o impossível se tornou realidade na minha vida. Vem comigo! O consultório cheirava a lavanda e esperança falsa. Sentei-me naquela cadeira de couro frio enquanto a médica folheava meus exames com uma expressão que eu já conhecia bem. 3 anos tentando. 3 anos de decepções mensais, de testes negativos, de abraços consoladores do meu marido Rafael enquanto eu chorava no banheiro. 3 anos de sorrisos forçados em chás de bebê de amigas, de desviar o olhar de carrinhos no shopping, de sentir meu coração se despedaçar cada vez que alguém anunciava uma gravidez. Marina, a doutora Cecília começou, tirando os óculos devagar, os resultados confirmam o que suspeitávamos. A endometriose avançada comprometeu severamente suas trompas. Suas chances naturais de engravidar são inferiores a 2%. Cada palavra caía como uma pedra no meu peito. Mesmo com fertilização in vitro, considerando seu histórico e a qualidade dos seus óvulos, as chances não passam de 15%. Eu recomendo fortemente que vocês considerem outras opções. Adoção, barriga solidária, ou aceitar que talvez a maternidade biológica não faça parte do seu caminho. Saí daquele consultório como um zumbi. Rafael segurou minha mão no elevador, mas eu não conseguia sentir nada além de um vazio imenso. 32 anos, casada com o amor da minha vida, financeiramente estável, emocionalmente preparada, mas meu corpo me traía. Aquela noite, deitada na cama, coloquei a mão na barriga vazia e chorei até não ter mais lágrimas. Rafael me abraçou e sussurrou que me amava com ou sem filhos, mas eu sabia que ele também sonhava em ser pai. Sentia que estava falhando com ele, comigo mesma, com aquele bebê que existia apenas nos meus sonhos. Os meses seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Evitava reuniões de família onde crianças corriam pelo quintal. Deletei minhas redes sociais para não ver anúncios de gravidez. Minha irmã mais nova, Clara, anunciou que estava grávida do 2º filho, e embora eu tenha sorrido e a abraçado, por dentro algo se partiu um pouco mais. Comecei terapia. Precisava aceitar que meu sonho talvez nunca se realizasse. A terapeuta falava sobre ressignificar a maternidade, encontrar propósito em outras áreas. Mas como você explica para seu coração que ele precisa parar de querer algo tão visceral, tão profundo? Como você desliga esse desejo que parece estar gravado no seu DNA? Rafael sugeriu uma viagem. Vamos para algum lugar só nosso. Reconectar. Lembrar que somos mais do que essa luta. Escolhemos um vilarejo no interior de Minas Gerais, longe de tudo. Precisávamos de silêncio, de natureza, de tempo para curar. Não sabíamos que aquela decisão mudaria tudo. O vilarejo de São Benedito do Vale parecia congelado no tempo. Casas coloniais coloridas, ruas de pedra, uma igreja centenária na praça principal. Alugamos uma pousada charmosa administrada por Dona Hermínia, uma senhora de cabelos brancos e olhos que pareciam enxergar sua alma. Ela nos recebeu com bolo de fubá e café coado na hora, e algo na sua presença era reconfortante, quase maternal. Vim para cá depois de perder meu marido, ela contou enquanto nos mostrava o quarto. Precisava recomeçar. Às vezes a vida nos leva exatamente para onde precisamos estar, mesmo quando não entendemos o caminho. Suas palavras ecoaram em mim de um jeito estranho. Naquela primeira noite, Rafael e eu jantamos na varanda, observando o céu estrelado. Fazia tanto tempo que não tínhamos um momento assim, sem a pressão de janelas férteis, termômetros e testes de ovulação. Sabe o que percebi? Rafael disse, segurando minha mão. Nos últimos anos, nos perdemos um pouco. Nossa vida inteira girou em torno de tentar ter um bebê. Esquecemos de simplesmente viver. Ele tinha razão. Quando foi a última vez que fizemos amor por prazer, não por obrigação reprodutiva?
Quando foi a última vez que rimos sem peso no coração? Eu te amo, Marina. Filho ou não filho, você é minha família. Meu tudo. Chorei naquela noite, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de aceitação, de amor. Pela primeira vez em anos, senti que talvez pudesse ser feliz mesmo se meu ventre permanecesse vazio. Nos dias seguintes, exploramos o vilarejo. Visitamos cachoeiras escondidas, provamos doces caseiros, conversamos com artesãos locais. Uma tarde, enquanto caminhávamos pela feira, uma cigana idosa me chamou. Moça, posso ler sua mão? Normalmente eu recusaria, cética quanto a essas coisas, mas algo me fez parar. Ela segurou minha mão com dedos surpreendentemente quentes e estudou as linhas por um longo momento. Seu rosto se iluminou. Vejo uma criança no seu futuro. Muito em breve. Não da forma que você imagina, mas ela virá. E quando vier, você entenderá que cada lágrima, cada dor, cada não, foi necessário para levá-la até esse sim. Ri nervosamente, agradeci e segui em frente, mas suas palavras ficaram gravadas na minha mente. Rafael brincou que eu havia gasto dinheiro com bobagem, mas eu guardei aquela profecia no coração como quem guarda uma promessa frágil. Foi no quarto dia em São Benedito que tudo mudou. Estávamos voltando de uma trilha quando ouvimos gritos vindos de uma casa simples na beira da estrada. Uma mulher jovem, grávida e visivelmente em trabalho de parto, estava sendo amparada por duas vizinhas desesperadas. O carro quebrou. Não conseguimos levá-la ao hospital. O bebê vai nascer agora. Rafael e eu corremos para ajudar. Ele pegou o celular para chamar ajuda, mas não havia sinal. A cidade mais próxima com o hospital ficava a 40 minutos de estrada de terra. Meu instinto falou mais alto. Trabalhei como enfermeira antes de mudar de carreira. Posso ajudar? Não era obstetra, mas tinha conhecimento básico. Entramos na casa. A mulher, que se chamava Juliana, tinha apenas 17 anos e estava apavorada. Minha mãe morreu no parto. Ela chorava. Vou morrer também. Sei que vou. Segurei seu rosto. Você não vai morrer. Eu estou aqui. Respira comigo. Rafael ferveu água. As vizinhas trouxeram toalhas limpas. Juliana estava em trabalho de parto avançado. Entre contrações, ela me contou aos pedaços sua história. O namorado a havia abandonado quando descobriu a gravidez. A família dele, envergonhada, negou tudo. Ela morava com a avó doente que mal conseguia se sustentar. Estava sozinha, assustada, sem nenhuma estrutura para receber aquele bebê. O parto foi rápido e intenso. Quando ouvi o primeiro choro daquela criança, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Era uma menina. Pequena, perfeita, com um tufo de cabelos escuros. Coloquei-a nos braços de Juliana, mas a reação da jovem me gelou o sangue. Ela não a abraçou. Virou o rosto, chorando convulsivamente. Eu não posso. Não posso ficar com ela. Não tenho nada. Nada. Como vou criar uma criança se mal tenho o que comer? Olha essa casa. Olha minha vida. O silêncio que se seguiu foi devastador. As vizinhas se entreolharam, sem saber o que dizer. A avó de Juliana, uma senhora frágil que assistia tudo de uma cadeira de rodas, balançou a cabeça tristemente. A menina tem razão. Aqui não tem futuro para essa criança. Já passei fome criando a Juliana. Não posso ver minha bisneta passar o mesmo. Juliana olhou para mim com olhos vermelhos e disse as palavras que mudariam minha vida para sempre. A senhora parece boa. Parece ter condições. Por favor, leve minha filha. Dê a ela a vida que eu nunca poderei dar. O mundo parou. Olhei para Rafael, que estava pálido, claramente tão chocado quanto eu. A bebê nos meus braços começou a se mexer, procurando por calor. Tudo em mim gritava que aquilo era loucado, impossível, que não funcionaria assim. Mas quando olhei para aquela criancinha, senti algo que nunca havia sentido antes. Uma conexão instantânea, visceral, como se minha alma reconhecesse a dela. Passamos a noite inteira conversando. Juliana, entre lágrimas, explicou que não era uma decisão impulsiva. Ela havia pensado nisso durante toda a gravidez. Sabia que não tinha condições psicológicas, emocionais ou financeiras para ser mãe.
Eu não quero abandonar minha filha num orfanato. Quero saber que ela está bem, que tem uma família de verdade. Vocês apareceram hoje aqui. Não foi por acaso. Eu senti. Rafael e eu conversamos a sós na varanda. É loucura, Marina. É tudo tão rápido, tão irregular, ele disse, mas seus olhos estavam marejados. Mas quando você segurou aquela bebê, eu vi. Vi você se transformar. Vi você se tornar mãe. Ele estava certo. Algo havia despertado em mim. Todas aquelas dores, todas aquelas perdas, de repente faziam sentido. Não havia caminho para eu engravidar porque meu destino sempre foi encontrar aquela criança. Consultamos Dona Hermínia, que conhecia as autoridades locais. Existe um caminho legal, ela explicou. Juliana pode fazer uma entrega voluntária. Vocês podem iniciar um processo de adoção. Não será rápido nem fácil, mas é possível. Nos dias seguintes, tudo aconteceu como num sonho. Juliana assinou os documentos com a assistência social local, declarando sua vontade de entregar a bebê para adoção e indicando nossa família como pretendentes. Começamos o processo legal, com audiências, avaliações psicológicas, visitas domiciliares. Foi um período de ansiedade intensa. E se não aprovassem nossa adoção? E se decidissem que a bebê deveria ir para o sistema? Mas Juliana foi firme em seu testemunho. Contou como havíamos aparecido no momento exato, como eu havia ajudado no parto, como sentiu que era o destino. A juíza, uma mulher de meia idade com expressão severa, nos entrevistou longamente. Queria ter certeza de que entendíamos o compromisso, que não estávamos agindo por impulso. Vocês passaram por tratamentos de fertilidade? Ela perguntou. Contei toda a história. Os anos de tentativas, o diagnóstico devastador, a viagem para curar nossa dor. E vocês acham que essa bebê é a resposta para o trauma de vocês? Uma forma de preencher um vazio? A pergunta me pegou desprevenida. Pensei profundamente antes de responder. Não, meritíssima. Essa bebê não é a resposta para minha dor. Ela é o começo da nossa história juntas. Eu não a quero porque não posso ter filhos biológicos. Eu a quero porque quando a segurei, senti que sempre foi ela. Sempre foi essa criança específica que deveria ser minha filha. A juíza assentiu lentamente. 3 meses depois, com a bebê sob nossa guarda provisória, recebemos a ligação. A adoção havia sido aprovada. Poderíamos registrá-la como nossa filha. Juliana havia reafirmado sua decisão em todas as audiências, demonstrando certeza e maturidade. Chorei tanto que Rafael precisou dirigir até o cartório. No caminho, olhei para nossa filha no bebê conforto. Helena. Havíamos escolhido esse nome juntos, que significa a reluzente. Porque ela era nossa luz depois da escuridão. Os primeiros meses com Helena foram uma mistura de êxtase absoluto e terror puro. Eu, que nunca havia trocado uma fralda, de repente era responsável por um ser humano minúsculo. Rafael comprou 17 livros sobre paternidade e passava as madrugadas lendo enquanto eu amamentava Helena com a mamadeira. Sim, mamadeira. E aquilo me corroía por dentro inicialmente. Eu via outras mães amamentando e sentia uma pontada, pensando que não poderia dar isso à minha filha. Mas minha terapeuta me ajudou a ressignificar. Maternidade não está no peito, Marina. Está nas madrugadas acordada, no colo que acalma, no amor incondicional. Você é mãe dela em cada gesto, em cada cuidado. E era verdade. Quando Helena tinha cólicas e só se acalmava no meu colo. Quando ela abriu aquele primeiro sorriso banguela e foi para mim. Quando começou a balbuciar mama e meu coração explodiu. Cada marco do desenvolvimento dela era nosso. Mantivemos contato com Juliana, como havíamos prometido. Fotos por WhatsApp, cartas ocasionais. Ela voltou a estudar. Estava concluindo o ensino médio. Dizia que saber que Helena estava bem lhe dava paz para seguir com sua vida. Vocês me deram um presente, ela escreveu uma vez. O presente de saber que minha filha não vai sofrer o que eu sofri. Que ela terá oportunidades. Que será amada. Lágrimas escorreram quando li aquilo. 2 mulheres, 2 tipos de amor materno. Um que gerou, outro que criou. Ambos válidos, ambos profundos. Claro que enfrentamos preconceito.
Minha tia perguntou, com aquela sutileza zero que a caracterizava, mas você não quer tentar ter um filho de verdade ainda? De verdade. Como se Helena fosse imaginária. Como se o amor que sentia por ela fosse menos legítimo porque não partilhávamos DNA. Rafael foi firme. Helena é nossa filha de verdade. De sangue ou de coração, tanto faz. Ela é nossa. Aprendi a responder essas perguntas com paciência, educando as pessoas, mas firme na certeza de que minha família era tão real quanto qualquer outra. Um dia, quando Helena tinha 8 meses, tive um pensamento avassalador. Estava dando banho nela, vendo seus dedinhos perfeitos, suas bochechas rechonchudas, ouvindo suas gargalhadas quando fazia cócegas em sua barriga. E percebi, eu não sentia falta de ter passado pela gravidez. Não sentia que faltava algo na nossa conexão. Ela era minha filha. Completa, totalmente, irrevogavelmente minha. O método como ela chegou até mim não importava mais. Importava que ela estava ali, que era saudável, que era amada. Liguei para Rafael no trabalho, chorando. Estou tão feliz, tão completa. Obrigada por ter topado essa loucura comigo. Helena cresceu como qualquer criança amada cresce, cercada de afeto, estímulos e segurança. Suas primeiras palavras, seus primeiros passos, seu primeiro dia na escolinha. Tudo documentado, celebrado, vivido intensamente. Eu me tornei aquela mãe que tira 1000 fotos, que comemora cada pequena conquista, que chora em apresentações escolares. Rafael brincava que eu era pior que mãe de primeira viagem. Era mãe de filha milagre. Quando Helena fez 2 anos, comecei a pensar em como contar sua história. Consultei psicólogos especializados em adoção. Todos diziam: comece cedo. Faça da adoção algo natural, não um segredo ou um trauma. Compramos livros infantis sobre famílias diferentes, sobre adoção, sobre como o amor forma uma família. E começamos a conversar com ela, de forma leve e apropriada para a idade. Você cresceu na barriga de outra mamãe, eu explicava, mostrando fotos de Juliana, que ela havia nos autorizado a compartilhar. Mas ela não podia cuidar de você, então ela foi muito corajosa e deixou que a mamãe e o papai se tornassem sua família para sempre. Helena, naquela idade, absorvia tudo com naturalidade. Não havia drama porque não fazíamos disso um drama. Era apenas sua história, única e bonita do jeito que era. Mas nem tudo eram flores. Quando Helena tinha 3 anos, engravidei. Naturalmente. Impossível, segundo todos os médicos. Mas ali estava o teste positivo na minha mão. Tremendo. Meu primeiro pensamento, vergonhosamente, foi: e agora? Como Helena vai se sentir? Temi que ela se sentisse menos amada, menos importante. Temi minha própria reação ao ter um filho biológico. Seria diferente. Eu amaria mais. Rafael e eu conversamos exaustivamente. Decidimos que contaríamos a Helena de forma especial. Você vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha na barriga da mamãe, expliquei, acariciando seus cachos. Mas sabe o que é incrível? A mamãe e o papai amam você tanto, mas tanto, que nosso coração ficou tão cheio de amor que transbordou. E aí veio mais um bebê. Ela me abraçou forte e pediu uma irmã, para brincar de boneca comigo. A gravidez foi complicada. Repouso absoluto no último trimestre. Risco de parto prematuro. Mas minha preocupação maior era emocional. Como equilibrar a atenção? Como garantir que Helena não se sentisse substituída? Conversava com ela sobre o bebê, deixava que tocasse minha barriga, incluía-a em cada etapa. Quando seu irmão Gabriel nasceu, foi ela quem escolheu a primeira roupinha dele no hospital. Oi, mano, ela disse, beijando sua testa. Eu sou sua irmã mais velha e vou te proteger sempre. Os anos seguintes foram um redemoinho de alegria e desafios. Gabriel cresceu cercado de uma irmã superprotetora que o ensinava tudo. Eles eram grudados, cúmplices, melhores amigos. E para minha surpresa e alívio, meu amor por eles era exatamente igual. Diferente em expressão, porque eram pessoas diferentes, mas igual em profundidade e intensidade. Não havia distinção entre filha adotiva e filho biológico no meu coração. Havia apenas meus filhos. Claro que as pessoas faziam questão de apontar as diferenças.
Nossa, seus filhos não se parecem nada, diziam, como se fosse sua obrigação comentar. Helena tinha traços afrodescendentes, pele morena, cabelos cacheados lindos. Gabriel era branco como eu e Rafael. É porque a Helena é adotada, eu explicava naturalmente, sem dar peso dramático. Queria normalizar, desmistificar. Mas percebi que Helena começava a notar os comentários, as diferenças físicas evidentes. Quando ela tinha 6 anos, chegou da escola chorando. Por que eu não saí da sua barriga, mamãe? A professora pediu pra gente desenhar nossa família e eu desenhei. E um menino disse que eu não era sua filha de verdade porque não nasci de você. Meu coração se estilhaçou. Sentei com ela no colo, respirei fundo e disse: lembra da sua história? Como você é especial porque fomos te buscar. Seu irmão simplesmente apareceu na barriga da mamãe. Mas você foi escolhida. Papai e mamãe disseram: essa menina incrível precisa ser nossa filha. Ponto. Isso não resolveu tudo instantaneamente. A adoção é uma jornada, não um evento único. Helena teve momentos de questionamento, de curiosidade sobre Juliana, de tentar entender seu lugar no mundo. Mantivemos contato esporádico com Juliana ao longo dos anos. Quando Helena fez 7 anos, elas se encontraram pessoalmente pela primeira vez desde o nascimento. Foi emocionalmente intenso para todos. Juliana, agora com 24 anos, cursava pedagogia. Tinha um namorado sério e havia se reconstruído. Você é tão linda, Juliana disse para Helena, lágrimas escorrendo. Tão inteligente. Tão amada. Eu fiz a escolha certa. Helena, com aquela honestidade brutal das crianças, perguntou: por que você não me quis? O silêncio foi ensurdecedor. Juliana se ajoelhou na altura dela. Eu te quis muito. Mas te amar significava te dar o que eu não tinha. Sua mãe, ela apontou para mim, podia te dar tudo o que você merecia. Eu te amei deixando você ir. Helena assentiu lentamente, processando. Então me abraçou. Você é minha mãe, né? Sempre, respondi. Sempre. Aquele encontro, embora difícil, trouxe uma paz nova. Helena podia ver que Juliana estava bem, que a decisão não havia sido por desprezo, mas por amor. E Juliana podia ver que sua filha biológica era feliz, saudável, amada. Ambas ganharam algo naquele dia. Perdemos o medo, ganhamos certeza. Nossas vidas haviam tomado caminhos diferentes, mas todos levavam ao mesmo lugar: o bem-estar de Helena. Hoje, Helena tem 10 anos e Gabriel 6. Eles brigam por causa de brinquedos, fazem alianças contra nós quando querem algo, riem de piadas internas que só eles entendem. São irmãos. Ponto. A adoção de Helena é parte da nossa história familiar, contada com naturalidade. Não é segredo, não é vergonha, não é drama. É simplesmente como nossa família se formou. Algumas pessoas me perguntam se me arrependo de não ter tentado mais tratamentos de fertilidade antes de adotar. A resposta é um não retumbante. Se tivesse engravidado antes, Helena não seria minha filha. E eu não consigo imaginar minha vida sem ela. Ela me tornou mãe primeiro. Ela me ensinou que família não é sobre genética, é sobre compromisso, presença, amor diário. Gabriel completou nossa família de uma forma que eu nunca esperei. Mas Helena fundou. Juliana nos visita ocasionalmente. É quase como uma tia distante para Helena. Não tem papel maternal, esse sou eu, mas tem um lugar na nossa história. Sei que mais tarde Helena pode ter perguntas mais profundas, pode querer entender suas raízes biológicas, pode passar por conflitos de identidade. E estarei aqui para ajudá-la a navegar isso tudo. Porque é isso que mães fazem. Não importa como seus filhos chegaram até você. Rafael às vezes me lembra daquela conversa no consultório, anos atrás. Disseram que você não podia ser mãe. Ele sorri, olhando Helena ajudar Gabriel com a lição de casa. Eles estavam errados. Você sempre foi capaz de ser mãe. Só precisava encontrar seus filhos pelo caminho certo. E ele tem razão. Eu não superei a infertilidade. Ela ainda é parte da minha história, uma cicatriz que não desaparece. Mas não define quem sou. Não define minha família. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Marina devastada saindo do consultório, eu diria: respira.
Chora o quanto precisar. Mas não desista. Sua filha já existe no mundo. Vocês só ainda não se encontraram. Porque foi isso que aconteceu. Helena já estava lá, esperando. E todos os nãos, todas as portas fechadas, todas as decepções, foram um caminho tortuoso que me levou até ela. Disseram que eu não podia ser mãe. Mas o destino provou o contrário. Não da forma que eu imaginava, não pelo caminho que eu planejei, mas de uma forma ainda mais perfeita, mais significativa, mais profunda. Porque ser mãe não é sobre dar à luz. É sobre dar amor, segurança, presença. É sobre acordar no meio da noite quando estão doentes. É sobre comemorar pequenas vitórias. É sobre estar ali, sempre, incondicionalmente. E eu estou, todos os dias. Para Helena, para Gabriel, para essa família que o destino costurou com linha de ouro. Disseram que eu não podia. Mas aqui estou eu. Mãe. Completa. Realizada. Provando que milagres acontecem. Só não necessariamente da forma que esperamos.